Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobros Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sobre Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais um episódio bem especial. Hoje num formato um pouquinho diferente, com duas pessoas contando umas histórias incríveis aqui pra gente. Exatamente. Hoje, Mari, a gente vai receber aqui, né, no Sobros Cast, duas pessoas que estão mudando o jogo no mercado de bebidas sem álcool brasileiro. Vai ser um bate-papo com muita lucidez sobre como nasce uma marca, como nasce uma cerveja sem álcool e muitas outras coisas super interessantes. Tenho certeza que quem está aqui com a gente vai amar. Seja muito bem-vindo aqui ao Sobros Cash, Daniel, fundador da Lucy, e também a Bárbara, que é a mestre cervejeira da marca. Uhul! Olá, oi, 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 pessoal, Olá, tudo bem? gente. Sejam Estamos muito bem-vindos, queridos. felizes de Nós estar também aqui com estamos, Obrigada vocês. pelo convite. nós também ficamos super felizes de receber duas pessoas super especiais para contar a história dessa marca que é a Lucy, que veio com muito propósito aí. Então a gente está também super feliz de receber vocês aqui no Sobres Cash. Legal, bora Muito lá. bom, bora lá. Já estamos aqui, Então, rapidinho, gente, só um minutinho, mas a gente está aqui, ó. Tá todo mundo hoje num brinde lúcido por aqui. Só para a gente começar com o pé direito, Tô com né? Catarina Saúde. Sour. Eu tô com a minha de maracujá aqui para ficar bem tranquilo, falar pausadamente. Isso aí para ficar calminho, né? Eu tô com a Pilsen Catira. Vamos e lá. eu também Boa. estou com a minha Pilsen aqui também. É isso Boa. aí. Então, antes da gente começar a falar sobre a história propriamente da Lucy, eu queria que o Dani, né, falasse um pouco sobre a história dele antes da Lucy existir. Quem era você, sua trajetória, formação, carreira antes de criar a Lucy? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Vocês fazem um trabalho muito legal aí nas redes sociais. E, bom, quem é o Daniel? O Daniel é um advogado que resolveu largar o direito para fazer cerveja. Ele sabia fazer cerveja? Não sabia. Mas, mesmo assim, ele resolveu mudar uma carreira aí de mais de 10 anos, né, na advocacia. Eu fiz direito, eu trabalhava focado na área de propriedade intelectual, né, que é uma área que cuida aí de marcas, patentes, direitos autorais. Então, eu tinha uma proximidade com marcas, com áreas de marketing de marcas, mas muito naquela parte de gestão de campanhas publicitárias, às vezes muita disputa envolvendo, enfim, envolvendo marcas mesmo, violação de marcas, etc. E eu fui sócio de um escritório de advocacia em São Paulo por 8 anos. Lá eu tive, eu advoguei, né? Eu era responsável por essa área, mas o escritório foi crescendo, então eu também fui assumindo uma cadeira ali de gestão. E conforme eu fui assumindo essa visão mais de gestão administrativa, digamos assim, do escritório, aquilo foi me despertando um interesse, né? Então eu venho do direito, então eu sou um advogado aqui, eu nunca fui um cervejeiro caseiro, nunca fiz cerveja na panela de casa. Tem muita gente que me pergunta isso, porque é muito natural no mercado cervejeiro as pessoas começarem ali em casa, aquela coisa bem de hobby mesmo, né? E aí migrar para uma marca mesmo, uma marca que vai para o mercado e cresce. Eu acho que tem várias marcas de referência hoje que acabaram começando assim, que não foi o meu caso. Então, eu sou advogado aí de formação e um pouco desse meu trabalho na parte de gestão me despertou esse interesse de querer empreender em alguma coisa, né? Então, até março de 2024, eu estive nesse escritório quando eu saí para focar aí no desenvolvimento e na criação da Luz. Maravilha. E aí, como é que foi esse momento que você pensou, assim, nossa, preciso criar uma cervejaria totalmente sem álcool? Quando foi que você teve Da esse onde start? teve esse Assim, clique? Da onde veio isso? Então, assim, na verdade, eu acho que o estalo ele veio por uma outra questão, não foi o sem álcool, ele surgiu um pouquinho mais para frente. Acho que como aconteceu com muita gente, ali, Zoriel, durante a pandemia, eu comecei a refletir muito sobre aonde eu estava e aonde eu queria estar na minha vida, assim, sabe? Foi um período de muita reflexão e eu comecei a ver que eu não estava mais alinhado em termos de futuro com os sócios do escritório que eu estava, o que é super natural. E aí eu comecei a querer pensar em alguma forma de sair do ramo do direito ou fazer alguma coisa.
Nesse meio do caminho, eu tentei ter um negócio com o Thiago, meu marido. A gente queria trabalhar com alimentação orgânica, enfim, a gente queria fazer alguma coisa que tivesse um impacto positivo para o mundo. E a gente pensou na alimentação orgânica como um caminho para isso. A gente chegou até a desenvolver, chamou Organics, o que a gente tentou desenvolver, ia ser basicamente um marketplace, assim, de colocar a galera da feira orgânica para dentro da internet, enfim, mas não foi para frente. Mas dali começou a nascer esse interesse em empreender para fora do escritório que eu estava. E nesse meio do caminho também, concomitantemente a isso, eu comecei a correr, né? Eu já corria, eu já praticava esporte, mas eu que enfiei na minha cabeça que eu queria fazer uma maratona. E o esporte foi algo que me trouxe muita disciplina. Eu sou uma pessoa, enfim, eu sou sagitariano, sou super agitado, sabe aquele estereótipo do sagitariano? Eu era essa pessoa, agora. Então, eu era uma pessoa muito agitada. Então, assim, a corrida, ela começou a me centrar, sabe? Me trazer para um eixo, assim, que antes eu não tinha. E eu comecei a organizar minha vida, de colocar prioridades, colocar o treino ali sempre como uma prioridade, e isso acabava refletindo nas decisões que eu tomava no dia anterior, né, por exemplo. E quando eu, de fato, me inscrevi para essa primeira maratona, foi quando eu realmente comecei a ter as minhas primeiras experiências sem consumir álcool. Sempre uma coisa que eu raramente trago, mas eu fui uma pessoa que, quando os meus amigos mais próximos, mais íntimos, aí veem eu trabalhando com sem álcool hoje, eles falam, nossa, graças a Deus. Aleluia. Porque eu era aleluia. Porque eu era aquela pessoa que eu errava a mão, sabe? Ou não era algo que me fazia bem, eu ficava animado demais e quando eu via, eu já tinha, enfim, dado trabalho para alguém. E a gente sabe que, pô, no começo, quando você é jovem, aquilo acaba sendo uma coisa mais animada, todo mundo dá risada, mas chega uma hora que tá bom, né? Vamos crescer e desenvolver nessa parte aqui. E eu acho que o esporte me ajudou muito a fazer isso. E aí a ideia da Lucy em si veio, de fato, quando eu fui fazer essa primeira maratona, que calhou de ser a Maratona de Berlim. Era para ter sido em 2021, e aí acabou ocorrendo em 2022. E, pô, Berlim, Alemanha, é a terra, né, da cerveja, onde, enfim, lá falar de cerveja e não falar de Alemanha não tem como. E eu já estava numa leva de reduzir, eu quis, na verdade, ficar 2 meses, os 2 meses anteriores à prova, eu falei, não vou consumir álcool. Então eu comecei a garimpar cerveja sem álcool, assim, no Brasil. Era um período que a Heineken estava, assim, crescendo, estava começando, né, com a Heineken Zero, e era uma ótima opção. Mas chegando lá na Alemanha, eu adoro quando eu viajo para fora ir em supermercado e farmácia. Eu adoro ver o que tem de diferente. Adoro. A farmácia é por causa das vitaminas, no supermercado é por causa da comida. E aí a gente chegou lá e a gente viu muita opção legal, tanto de cerveja quanto de vinho. Aí eu falei, caramba, né, que interessante. Aí a gente comprou várias coisas no pré-prova, assim, consumia no lugar que a gente estava, né, no Airbnb. E durante a prova, a Edinger, que é uma patrocinadora, né? Patrocinadora, eu acho que até hoje da corrida, eles dão cerveja para as pessoas, assim, nos quilômetros finais. Só que quando você faz uma prova, a sua primeira, sei lá, meia maratona, qualquer primeira prova sua, um treinador ou treinadora sempre vai falar, não consome nada durante a prova que você não tenha testado no treino, para você não estragar, né, o grande dia. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Você fica num êxtase muito alto quando você está fazendo uma prova de uma maratona, enfim, um desafio desse. E aí eu falei, não vou tomar, né? No meio da prova, assim, não sei, é sem álcool, não é? Enfim. E aí eu passei, só que daí quando você passava ali do pórtico e tal, dispersão, era um open bar de sem álcool. E aí que eu vi que era sem álcool. Eu falei, gente, que incrível. E era todo mundo com um copo de chopp da Edinger na mão, tomando assim, a Deus dará. E aquilo realmente começou, eu falei, como assim? E depois disso, a gente foi para o Oktoberfest. A gente foi por livre e espontânea pressão de amigos nossos, e a gente falou, o que a gente vai fazer no Oktoberfest? A gente nem é mega apaixonado, assim, por cerveja. A gente tinha amigos que tinham ido e falaram, vai que vocês vão amar. Beleza, a gente foi. A gente já poderia estar consumindo álcool nesse período, mas a gente quis continuar. Sabe, quando você viu que estava bom, vamos continuar nisso aqui? E a gente continuou a viagem inteira, assim, e lá também a gente tomou muitas opções de sem álcool.
Então, assim, foi uma experiência que aquilo eu voltei assim, nossa, isso em 2022, lá fora o negócio tá diferente, né? E eu lembro num dos voos que a gente fez, que depois a gente foi para Holanda, tinha uma revista, dessas revistas de avião, que tinha algumas, falava de uma marca específica, mas era de destilado sem álcool. E tinha falava algumas coisas sobre o mercado e tal, e aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é interessante. Então, dali deu esse estalo de falar, nossa, tem um universo de cerveja sem álcool que no Brasil ainda não existe, porque o que a gente tinha de referência aqui era bem, enfim, desagradável, assim, até então. E desse momento, desse estalo da ideia, posso ter uma cervejaria sem álcool no Brasil. Quanto tempo foi de você ter feito a maratona e aí a primeira lata, a primeira receita pronta, assim, a primeira vez que a Lúcia estava no mercado para poder testar, foi um período de quanto tempo? Foi um período de uns 2 anos, porque isso foi em setembro de 2022, a maratona, e aí eu ainda fiquei um período treinando como eu ia falar para os meus sócios que eu queria sair do escritório, que também era uma conversa difícil que eu tinha que passar. E eu passei por essa conversa em dezembro de 23, só que no segundo semestre de 2023, eu comecei a elaborar, já elocubrar a Lúcia ali, até com o Ti, que era sócio da Lúcia, começou a Lúcia comigo, amigo meu. A gente começou a elocubrar sobre, beleza, o que a gente precisa fazer para tirar isso do papel. Então, foi ali que eu comecei a entender como que faz uma cerveja, sabe, o básico, o beabá, assim, né, do que eu precisava fazer. E uma das razões que, quando eu descobri, me deu eu falei, meu, é isso, sabe, aquele clique, assim, o eureka, eu falei, é isso aqui que a gente tem que fazer? Foi quando eu fui quando eu achei algumas pesquisas que atrelavam o benefício do consumo de cerveja sem álcool no processo de recuperação esportiva. Eu queria muito conectar o esporte com a minha vida profissional. Sim. Assim, bastante, sabe? Trazer alguma coisa que pudesse agregar com isso. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, gente, como assim, né? Cerveja pode fazer bem, né? Tirando o álcool, ela passa a fazer bem. Então, respondendo à pergunta, foram uns 2 anos, e aí saí do escritório em março de 23, aí 2024, em março de 24, desculpa, 2024 foi um ano inteiro de pesquisa e desenvolvimento, né? Que aí a gente foi atrás de uma primeira mestre cervejeira, aí depois a gente chegou na Bárbara, a gente tinha já uma ideia ali a gente fez um primeiro protótipo em meados de junho, julho, que foi a Hop Lager, tudo a gente começou com a Hop Lager, porque a Hop Lager era um estilo que a gente imaginou que pudesse ser bom, por quê? Porque ele tinha mais lúpulo do que uma Pilsen, por exemplo, mas também não tinha tanto lúpulo como uma IPA, porque a gente sabia que aquele amargor de uma IPA podia afastar algumas pessoas, então a gente queria ficar meio que no meio do caminho, para pegar o benefício do lúpulo, mas também nem tanto para afastar as pessoas por conta do amargor. Então foi 2024 inteiro a gente fazendo todo esse trabalho, até que a Bárbara chegou aí na nossa vida e falou, gente, a gente está tendo um trabalhão para fazer vamos fazer 3, né? Mais 2. E aí eu falei, uau! Já que estamos aqui, né? Eu falei, cara, vambora. E foi super válido, deu super certo. Conheci o estilo Catarina Sour, que eu não conhecia, então eu conheci isso com a Bárbara também. Conheci, na verdade, o Vai veio depois, mas também conheci várias coisas com a Bárbara nesse meio do caminho. Então foi bem interessante. E aí, agora você até falou da Bárbara, agora vamos entrar um pouquinho, Bárbara, na sua história, um pouquinho antes pregressa até cruzar sua vida com a Lúcia. Conta pra gente um pouco como é que foi sua trajetória e como que você entrou no universo cervejeiro. Então, faz um tempo, agora que a gente vai percebendo que está com quilômetro rodado, né? Você fala, vixe, Maria, eu fiz o sommelier em 2010, na época eu fazia gastronomia em Campos do Jordão, e nem se falava ainda de curso de cerveja e tal, e foi o primeiro, então, curso de sommelier de cerveja no Brasil, e foi maravilhoso, assim, porque eu tive professores incríveis, e é sempre assim, né, quando a gente se apaixona por algum tema, a gente geralmente tem professores incríveis que nos despertaram. E lá, em especial, eu tive aula com o Marcelo Moss, incrível, ele fundou a Baden-Baden, já não está no mercado cervejeiro, lá em 2012 ele falou, cansei do mercado cervejeiro, para mim deu, e estava iniciando ainda, né?
Então, ele estava já há muito tempo. E eu tive aula com a Silene Saurin também, que é uma cervejeira incrível, impecável, brasileira, e que fomenta muito a característica da gastronomia da cerveja, da harmonização. Então, me apaixonei por esse tema. Fui fazer outros sommeliers de outras bebidas também, para entender um pouco isso durante a graduação. E fiz a graduação já voltada para esse tema cervejeiro, né? Essa parte de gastronomia, harmonização, me pilhei super. E saí da gastronomia, mas sempre trabalhei com cerveja mesmo, não trabalhei muito com a cozinha em si, né? Sempre foi alinhado com a cerveja. Então, fui em restaurante, comecei trabalhando mesmo como no serviço, ali vendendo também, que é super importante também, né? Eu acho que todo mundo que trabalha um pouquinho com serviço ali leva isso para a vida, né? Muda muito a nossa perspectiva de tudo, assim. E aí eu fui para o chão de fábrica mesmo, acho que era 2015, 14. Isso já em Floripa, né? Então, saí de São José dos Campos, interior de São Paulo, para Floripa, e Floripa já tinha um movimento cervejeiro bem mais desenvolvido. A serva lá era super desenvolvida e foi ótimo para fazer cursos. Daí eu fui fazer técnico cervejeiro, fiz mestre em estilos, enfim. Fui entrando mais nesse meio e já no chão de fábrica daí. E aí fiquei bastante tempo na cervejaria Kairos, que é lá em Floripa. Passei por algumas outras até chegar na Lúcina. E assim, você falou um pouco dessa parte de migrar da gastronomia para a parte de comércio cervejeira mesmo, de produção. Como é que foi se firmar nesse mercado, que a gente sabe que é um mercado que ele é muito masculino, né? Então, assim, foi mais difícil? Muito, assim. E como mudou, que bom, né? As coisas têm mudado, as mulheres têm ganhado mais espaço, sim. A gente vê chão de fábrica, algumas fábricas têm mais mulher do que homem, difícil, mas algumas ainda têm, ou quantidades iguais, enfim, isso é maravilhoso. Mas quando eu entrei, era tipo, não tinha ninguém na minha sala de sommelier de mulher, assim, eu acho que tinha eu e mais uma, o restante era todo homem. Sempre fui a única do chão de fábrica, né? Então, eu trabalhei, tive a sorte de trabalhar com pessoas legais, assim, sabe? Durante a minha jornada. Mas, assim, tinha uma diferença no chão de fábrica, sabe? Assim, eu e os outros cervejeiros, o chefe sempre dividia, você fica, geralmente os homens, você fica com a produção, você fica com a logística e você fica com a limpeza, sabe? Tipo, você que tem um olho clínico para limpeza, então sempre tinha, sabe? Tipo, não, de uma maneira muito inconsciente, né? A pessoa fala e quando vê, enfim. A gente tem que reafirmar muito mais, né, do que a gente sabe. Pô, tem que ir lá, baixar currículo sempre, falar de onde que veio e por que você está falando aquilo, né? Sim. Então, muito doido isso e muito chato, né, enfim. Mas tem mudado. Mas, assim, não só o chão de fábrica é muito masculino, mas o evento cervejeiro também é muito masculino. Você vai no evento cervejeiro, sabe, é muito masculino, o jeito, desde a construção de um stand até as músicas que tocam, até como a gente se sente no evento cervejeiro, sabe? Isso tem mudado um pouco, mas até nisso, assim, é difícil, né? No ambiente que a gente sente 100% à vontade. Mas a gente tem um grupo de cervejeiras aqui no Brasil até que bem unido, sabe? A gente se reúne eventualmente, troca muita informação, enfim, se apoia muito, né? Bem legal, bom saber que o mercado tá. A gente até recebeu a Luísa Tolosa em um episódio passado. Ela falou um pouco mais profundamente sobre o assunto, né, do mercado cervejeiro feminino. E é bom saber, né, que está se expandindo e que não está sendo uma opção, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, que está se formando um grupo maior de lideranças, de tudo. Então, assim, é muito bom a gente saber mesmo sobre que o mercado está evoluindo dessa forma. A Luísa sempre empregou a mulher no chão de fábrica, ela sempre foi pioneira em várias coisas, mas na dádiva sempre teve uma mulher lá à frente, junto com o Vitor, que é um outro sócio, enfim. Ela sempre falou muito sobre o assunto, né? E até a gente, hoje, né, trabalhando na Lucy, por exemplo, que eu tenho um lugar seguro e que discuto de igual para igual, sabe? Não tem nada que me difere de maneira nenhuma. Às vezes é até estranho. Sabe quando você fala uma coisa, a pessoa fala, beleza. Você fica, nossa,
Eu não precisei brigar, não precisei ficar provando nada. Então, até a gente tem que saber, até se assusta, assim, às vezes. E aí, agora a gente falando um pouco, você falou sobre a sua trajetória, passou sobre em chão de fábrica, em cervejarias que eram cervejas com álcool, né? Como é que você se cruza com as cervejas sem álcool, assim, Pois Eu é, sei que você teve um TCC também sobre fermentação de cerveja sem foi. álcool. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu já no chão de fábrica vi que eu precisava de mais embasamento teórico, né? Que a gastronomia não me dava profundamente, assim, em termos de química e tal. Então fui fazer engenharia química, engenharia de alimentos lá na UFSC, em Floripa. E aí no meu TCC eu sabia que eu queria fazer algo em relação à cerveja, mas eu pensei, o que eu vou estudar que não vai, de repente, fazer realmente mal para a saúde de alguém? Como é que eu vou estudar alguma coisa alcoólica numa universidade? Eu achava aquilo meio estranho, sabe? A ciência envolvida com algo, né, nocivo, sei lá. E aí daí tive essa ideia da cerveja sem álcool, que já estava crescendo, né? A Heineken ainda não tinha chegado, mas já fora o pessoal já falava sobre isso e tudo mais. E aí decidi fazer uma linha de cerveja sem álcool, né? Mais um tipo, né, de sour e tudo mais. E aí tive ótimos orientadores. E a gente acabou patenteando também um processo junto com a Christian Hansen, que é uma empresa dinamarquesa que produz micro-organismos, né, de maneira geral, assim. Daí, na época, a gente estava estudando leveduras não convencionais, né, que existem por aí, mas não são utilizadas especificamente para esse fim, né, não no meio da cerveja. E aí foi nisso que fui estudando, testando algumas coisas na cervejaria, isso era o lado bom também, de estar no chão de fábrica, né? Aplicar o que a gente está na teoria lá em testes, fazer em casa, na sacada, cerveja na panela para testar. E aí fui começando assim. Que legal. E quando que essa história se cruza? A Bárbara e a Lúcia. Olha, foi a Rosária, né? Então, assim, quando eu tive essa questão de ter que achar uma nova pessoa, uma nova mestre cervejeira para trabalhar na Lucy, eu comecei a fuçar na internet, comecei a adicionar um monte de pessoas que trabalhavam na Heineken, trabalhavam na Ambev, no LinkedIn, assim, né? O advogado usando as fontes que ele tinha. Conhecidas. Sim, aí eu cheguei na Rosária como uma pessoa também de referência do mercado cervejeiro, e ela tem uma consultoria que chama Fermenta Pessoas, que é uma consultoria que faz esse processo de atração e seleção, de hunting, para o mercado cervejeiro de bares e restaurantes, né, se eu não me engano. E aí, quando eu conversei, inicialmente eu fui até ela, não sei se eu já te falei isso, Bárbara, mas eu fui até ela pensando nela, como uma pessoa, porque eu vi que ela comecei a ver o Instagram, essas coisas, e ela falou, olha, eu não faço mais isso, mas eu tenho a Fermenta Pessoas e tenho a pessoa perfeita para você, ela disse. Então foi super legal, porque ela falou, ela faz uma sour incrível. E aí quando foi um processo assim bem, eu nem vi outras opções, sabe? Já foi certeiro. Então foi a Rosária que fez essa aproximação através da consultoria dela. A gente contratou ela para isso. E aí foi lá em meados de setembro de 24 que a gente fez uma primeira conversa com a Bárbara. E aí falou, vambora, é isso mesmo. E aí estamos juntos aí desde então. Quando é para acontecer, até quem quer atrapalhar ajuda, né? Sim. E aí a Bárbara veio para São Paulo, a gente fez... eu nunca vou esquecer do dia. Sem se conhecer pessoalmente, a gente já chegou produzindo, né? Já chegou produzindo. E é um negócio assim que, beleza, a gente conversou ali online e tal, mas você tem que ter uma conexão ali também. E aí ela fez um trabalho da gente testar combinações de frutas, assim, é uma foto que eu adoro, aquela foto, além de bonita, ela tem uma representação legal do momento, assim, de, quais frutas que a gente quer, né, fazer de matching aqui para nossa primeira sour. E aí a gente chegou na Catarina Sour de Cambuci Jabuticaba, porque essa era uma premissa também que deu muito certo com a Bárbara, que a gente queria muito enaltecer a brasilidade dentro dos nossos rótulos. E a Bárbara tinha isso muito forte. Eu lembro quando a gente
não sei, a gente pegou o carro para ir não sei aonde, que a gente ficou um tempão na estrada, acho que foi para Zev, né? Uma das cervejarias que a gente trabalhou. E aí, assim, a gente ficou conversando sobre isso, falou, meu, é isso. Tinha várias outras conexões além do vamos fazer uma cerveja sem álcool juntos. Que legal. E trazer o social, né? Que tu tinha comentado que sempre teve vontade de trabalhar, e eu também, trazer o social com insumos de procedência, né? Sabendo de onde vem, pagando um valor justo, enfim. Exatamente. Muito legal. Legal pra caramba, porque não é simplesmente fazer, né? É fazer respeitando a cadeia produtiva e com um propósito também, né? Então isso Sim. é bem legal mesmo. Não, E uma pergunta que vocês tiveram também, só um minutinho, a sacada que vocês fizeram, na verdade, de montar uma linha, também ajuda muito, né? Porque você começar com um produto só, realmente o produto fica meio perdido, ele fica meio... Até se você não tem aonde colocar, né? Então, assim, quando você uma linha, né, que tem as latas, que são coloridas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a Lucy, que eu experimentei, era muito engraçado, porque eu falei, gente, mas tem um equilíbrio, né? E aí, depois que eu fui descobrir que a Bárbara que fazia, eu falei, gente, é um equilíbrio feminino, não tem jeito, né? Tipo assim, é um refinamento, assim, né? É suavidade, mas com presença. Tipo, aquele equilíbrio feminino que eu também fiz gastronomia, então, assim... diferente, né? Tipo, não é uma coisa só do beber o líquido, né? É sentir, até antes de saber, sentir que existe, né? Que existe sei lá, um toque feminino por trás disso. Legal. A Lucy tem uma energia feminina muito forte, gente. Tipo, o nome, essas cores, e isso foi algo que a gente quis bastante, assim, desde o início, né? E é interessante, porque eu sou uma pessoa muito colorida, sempre fui, de roupa, de coisas, assim, né? Então, eu acho que várias coisas foram se conectando, assim, e a gente conseguiu trazer isso para dentro da lata, que era o mais importante, né? Que é o que as pessoas vão consumir, no fim. E agora eu só queria fazer uma pergunta para o Dani, que você me falasse, para você, o que significa hoje criar uma marca sem álcool no Brasil? E depois eu queria que a Bárbara respondesse também o que mais encanta ela na categoria sem álcool. Tá, bora lá. O que significa criar uma marca de cerveja sem álcool? Olha, além de um desafio muito grande, eu acho que a gente tentar trazer uma nova cultura para as pessoas, porque a cultura do álcool no Brasil ela é assim, enraizada. Como assim você está me oferecendo cerveja sem álcool? Às vezes a gente faz degustação, a gente faz bastante, e a pessoa olha a lata, ela chama atenção, né? A nossa lata chama atenção. E aí a hora que a gente fala que é cerveja sem álcool, ela fala, não, passa assim como você fala, meu Deus, o que eu ofereci para essa pessoa, né? Parece que eu estou oferecendo uma coisa ilícita. Porque é uma cultura muito de, como assim? A cerveja, ela é o álcool, ela não é o restante. Né? Então, eu acho que a gente trazer uma nova visão mesmo, uma transformação cultural para o brasileiro, e eu acho que para o mundo em geral, isso a gente vê em pesquisas que as pessoas estão tendo uma nova relação com o álcool, isso é fato. Mas ainda assim, a gente tem um desafio muito grande de enfim, passar essa barreira, né? Por isso que quando a gente fala de lucidez, de Lucy, a gente fala que é uma cerveja saborosa, nutritiva e lúcida. Desculpa que entrou uma pessoa aqui. Saborosa, nutritiva e lúcida, porque o sabor é a primeira barreira que a gente precisa passar. Porque quando a pessoa toma e ela vê que, de fato, cara, eu não tô sentindo falta do álcool aqui, né? Ou dá para eu curtir uma cerveja em um outro momento e não ter os malefícios do álcool. Então é uma mudança cultural, né, que a gente está promovendo, não só a gente, todo mundo que está trabalhando com isso também, muito, muito forte, né? E a Lúcia, ela vem também com um apelo, né, com um propósito também muito forte, que é falar de lucidez, que é uma parte mais filosófica, assim, que também é muito incomum uma marca de bebida trazer um pouco disso, falar dessa parte mais, poxa, o que te traz lucidez na vida, que nada mais é o que te traz consciência na vida, né? Porque a gente tem muita coisa que tira a nossa consciência. E a gente também, às vezes a gente foca tanto no que traz de problema, a gente tem que olhar também para o que ajuda frente a esses problemas. Então, acho que são essas duas frentes, assim, de fazer essa transformação cultural e também ser uma marca provocadora
para que as pessoas tenham mais consciência de si, não só uma consciência relacionada a não consumir álcool, mas uma consciência de ser uma pessoa melhor, em termos gerais, assim. Sensacional. E agora, Bárbara, eu tinha feito. O que mais te encanta na categoria sem álcool hoje? Olha, eu acho que na verdade são duas coisas, assim. O primeiro, eu acho que é essa democratização de uma bebida, né, que quase todo mundo pode tomar numa roda, né? E uma bebida gostosa, com experiência gastronômica, assim, né? Não uma bebida sem graça, oferecer uma experiência maravilhosa para quem não quer beber também, né? Porque geralmente é sempre um drink incrível e um suco de abacaxi com hortelã. Então não tem muita briga de igual para igual. Então essa democratização de uma bebida de qualidade para qualquer momento, para qualquer roda, eu acho que é o que mais me apaixona, assim. E tem um lado também da cerveja sem álcool que eu amo, que é um universo ainda a ser explorado, a ser mudado, novos sabores, isso tudo me empolga muito, sabe? Tudo que a gente ainda tem para desenvolver, para estudar, para propor novas coisas, enfim, essas duas vertentes me encanta bastante. Muito legal. E aí agora a gente vai entrar numa parte mais aqui que o Dani até falou lá, que ele faz a parte da degustação, na hora que a pessoa sabe que é sem álcool, ela dá aquela trava. Então a gente vai entrar naquela parte mais de tira dúvidas, ciência, processo, mitos sobre a cerveja sem álcool. Primeiro eu queria que vocês falassem que muita gente realmente acha que cerveja sem álcool não é cerveja. O que vocês respondem para quem pensa assim? Uai, olha, fala demais, você, Bárbara. Né? Não, daí eu fico triste, eu fico revoltada, eu falo, como assim? Cerveja é um fermentado, né, de cereal, principalmente a cevada, mas outros cereais também, com lúpulo, né, com levedura, com água, enfim, tudo que a gente utiliza, né, a gente também fermenta e a base de cereais, malteados e tal, então é cerveja demais. E as pessoas acham que a cerveja é o álcool, no fim. Às vezes vem alguns comentários dos nossos posts no Instagram, assim, justamente nessa linha. Daí eu respondo isso que a Bárbara falou. Gente, tem malte, foi fermentado, tem lúpulo aqui, usou levedura, é cerveja, tá na lei, é isso. É uma, né, tá lá, tipificado na lei. Exato. Aqui, ó, meu lado advogado. Então, mas é isso, porque a gente atrela a bebida muito ao álcool, né? As pessoas vão... beber, né? Eu não tô bebendo sem álcool, né? Não é tipo assim, não tô bebendo água com gás. Não tô bebendo água. Né? Tipo, exatamente. Eu não tô bebendo exatamente. Álcool. Tipo, o verbo beber tá atrelado, é alcoólico. Verdade. Isso é muito interessante. E isso gera uma revolta, né, Dani? A gente vê bastante isso no Instagram também da Lúcia, né? Uns comentários do pessoal que tem uma raiva mesmo de uma bebida que não tem álcool. Às vezes coloca porque ela não entende que existe uma outra possibilidade possível, né? E não dá para entender, né? Tipo... O Dani falou de filosofia e eu acho que a gente tem uma grande missão com tudo isso, com os nossos projetos, é mostrar que existe um caminho do meio, né? Que existe outros caminhos. Que, na verdade, você não precisa sair de uma caixa para entrar em outra. Você simplesmente tem o seu poder de escolha e autonomia, né? Então, assim, eu acho que tem esse lugar que a gente mesmo sofre, né? Nos nossos perfis também a gente tem essa... como assim? Né? Você fala de álcool, mas né? Você fala de consumo consciente, mas você indica uma bebida sem álcool, uma cerveja sem álcool. Que absurdo! Gente, mas como assim? Tipo, porque eu sei que é muito individual, né? Cada processo é muito individual. Então, tem pessoas que elas conseguem por escolha, tomar uma cerveja e ver como uma alternativa de socialização, sem problema nenhum. Porque o álcool já não faz bem, que esse é o meu caso, esse é o caso do Zuriel. Mas que, assim, as pessoas falam, mas Mariana, no Movimento Zero você não deveria falar de cerveja sem álcool. Aí eu falo, gente, mas como não? Como é que eu vou, né, levantar uma bandeira no Movimento Zero e sentar no bar e tomar uma cerveja sem álcool? Tipo, em algum momento, se isso tomar uma proporção, como é que vai ser, né? Então, assim, existe muito esse lado de, tipo, a cerveja tem que ser com álcool. Para quem não bebe mais, né? Fala, tipo, mas como é que você vai beber? Bebe uma água com um limão. Tipo assim. E não é a experiência. O que a Bárbara tá falando é muito, muito certo, assim, né? Quem gosta de harmonização. Eu trabalhei muitos anos com vinho, gente. Quem gosta de harmonizar, quem gosta de sentar, comer uma coisa gostosa e né,
temperar com a bebida é muito gostoso e é uma experiência. E eu acho que esse sentimento de socialização, de você poder voltar para o mundo bebendo de uma forma diferente. Então, assim, né, a gente sabe desses extremos, mas é impressionante, assim, as pessoas só querem ter razão na internet. Então, ainda mais quando você pega uns posts um pouquinho mais cabeludos, você fala, meu Deus do céu, a galera não perde a oportunidade, né? E não é só para quem não quer beber, desculpa, Bárbara, não é só para quem não bebe mais, é também, mas é para quem bebe também. E hoje, ou quero beber uma com álcool e intercalar com uma sem álcool para, né, diminuir o dano no dia seguinte. Então, assim, são N as oportunidades, a gente realmente democratiza, como a Bárbara falou. Eu mesmo não, eu ainda bebo, né? Mas eu bebo muito menos do que eu bebia antes, assim, mas eu consumo muita cerveja sem álcool, mesmo bebendo, é normal, né? Intercalando no restaurante, e é muito ruim quando há um degrau muito grande, né? Você tomou uma cerveja deliciosa com um prato harmonizado e vai tomar uma coisa sem graça, sem álcool, não desperta na gente mesmo essa vontade, né? Mas a cerveja sem álcool está muito comigo no dia a dia, praticando esporte, durante a semana, né, durante o dia em si, intercalando, né, num churrasco e tudo. E não é porque a gente bebe também, né, que não deve consumir a cerveja sem álcool, é justamente para todo mundo juntar, né, agregar. Não é pra e até separar. Eu e a Mari, a gente descobriu um novo termo, né? Porque os termos são criados lá nos Estados Unidos e a gente vai recebendo eles Eles queriam um termo para tudo. E aí a gente descobriu agora que tem o Zebra Stripe, que seria as faixas da zebra, né? Então, isso, eu já ouvi isso. Que é quem bebe, mas intercala. Olha. Ou dias que bebe, dias que não bebe, ou até mesmo que intercala bebida com e bebida sem, para evitar os malefícios, assim. Então, eu vejo muito isso lá nos Estados Unidos, que hoje já, além das pessoas estarem pensando mais sobre o consumo, né, que é até o que eu e a Mari a gente prega aqui, é sobre a reflexão sobre o consumo de álcool. A decisão de você parar ou não, ela é muito individual. Sim. Então a gente pega, se você está bem, como está para mim e para a Mari, que você não vai mais beber álcool, e vai ficar 100% sóbrio, que é o nosso caso, beleza, mas se você percebeu também que aquilo está te fazendo mal e você quer intercalar para evitar de ter algumas outras coisas, ou também tem dia que você está dirigindo, então a gente prega muito essa linha do meio, de você pensar sobre o consumo. E lá nos Estados Unidos, você falou essa questão de intercalar, eu vejo muito isso. Hoje a galera lá, já o mercado zero, até a pessoa que bebe mesmo já está... Tá intercalando, tá evitando, para evitar os excessos, né, que a gente tem do álcool, né? Porque, assim, é indiscutível que o álcool o álcool não faz bem em nenhum grau, né? Não faz bem, tem vários estudos que mostram, né? Não tem como brigar com isso, né? Mas também não dá para chegar dessa maneira. Vamos parar de beber todo mundo. Nunca foi a ideia da Lucy também, sempre foi de agregar, né, Daniel? De estar em todos os momentos ali, não tem porquê. Não, e o mais legal, acho que quando você começa a também ter alternativas que são tão saborosas quanto, você para de pensar no álcool como algo que precisa ter, né? Que precisa ser. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui da cervejinha da minha Heineken com álcool, porque eu sempre tomei. A minha parte de degustação era sempre com vinho, né? Então, meu universo de vinho, meu portfólio de vinho, né, tudo que eu aprendi era muito com vinho. E aí eu tinha um momento da cerveja que era um momento social sem trabalho. Então, assim, toda vez que eu saía do trabalho, eu tomava uma cerveja. Eu não tomava... Então, quando eu ia encontrar os amigos e tudo mais, era sempre cerveja. Mas sempre, tipo, uma Heineken tava feliz. E eu nunca fui a consumidora de cerveja artesanal, assim, de conhecer todos os estilos. Não era meu universo, era mais de vinho. E aí é engraçado porque eu acho que hoje eu conheço mais o universo de cerveja através da cerveja sem álcool, porque tem muitas opções legais. E acho que é isso, assim, quando você toma... Eu acho que as grandes marcas, elas já, né, tá tudo certo, fazem um produto justo e tá tudo bem. Mas quando você toma uma experiência, você cria a experiência de uma bebida sem álcool, pensada para ser sem álcool, gente, assim, a experiência é muito diferente. Então, assim, você bebe aquilo, eu fiz, né, aquilo de beber e falar, eu não preciso mais do álcool. Tipo assim, já não é uma opção. Na minha cabeça, assim, para mim não faz sentido.
beber álcool mais na minha vida, assim, de alguma forma, mas, assim, hoje eu falo, cara, assim, a experiência é tão parecida, é tão... E para mim, eu não tenho esse malefício que eu sinto da minha versão alcoolizada, que eu já não curto mais. Cara, assim, se abre um leque gigante. Então, eu falei, cara, quando começou a brotar isso em mim, conhecer as marcas, eu falei, gente, mas a gente precisa conhecer isso, né? Então, eu e o Zuriel, a gente troca bastante, né? O Zuriel não aborda tanto no perfil dele as bebidas sem álcool, mas a gente troca muito sobre isso, porque é um universo que vai nascendo e a gente vai incentivando muito que as pessoas abram a cabeça. Tipo, vai, experimenta, gente. E às vezes é até legal fazer teste cego também, porque, tipo, cara, no teste cego você nem percebe. E muitos dos cervejeiros que bebem muita cerveja, que conhecem muita coisa, faz um teste cego para ver se os caras entendem mesmo de bebida, né? Os bebedores, né, Bárbara? Não é diferente. As pessoas querem beber extremamente gelado, então quando você faz uma degustação para você saber alguma coisa, você faz uma degustação com a temperatura um pouquinho mais alta, né? Para ver se o produto realmente é de qualidade. Enfim, a galera, assim, você faz testes cegos com essas pessoas, com certeza elas não vão saber qual que é a diferença. Então, é legal porque abre esse, assim, eu adoro abrir um mundo de possibilidades, assim. Então, eu fico muito feliz, graças a Deus, de ter construído esse movimento zero nesse momento que tem várias marcas já muito legais, né? Começando por aí. É isso aí. E aí, agora, uma outra dúvida, que a gente tem bastante, muitas pessoas perguntam, a cerveja sem álcool é sem álcool mesmo? Porque também tem essa dúvida. Eu vejo muitas, às vezes eu vou pesquisar ali no Google Trends, o que as pessoas estão pesquisando, né? Então, muita gente tem essa dúvida. A cerveja sem álcool é realmente sem álcool? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre legislação, como é que funciona, e também quais são as principais diferenças, para a Bárbara falar para a gente, sobre o processo de produção de uma cerveja tradicional e de uma cerveja sem álcool. A cerveja... Não sei se quer falar dessa parte da legislação. Não, pode falar. A cerveja sem álcool, ela, como outras bebidas, na verdade, pode ter ali uma graduação de álcool máximo até 0,5% de álcool, né? E vários produtos têm essa quantidade de álcool que a gente não imagina, né? Suco, principalmente. Fermentação, imagina, suco é cheio de açúcar fermentescível, cheio de micro-organismo, fermenta mesmo. Pão tem alguma na fermentação ali. Fruta super madura, né? Uma maçã super madura vai ter um álcool ali. E essa quantidade de álcool, para ser considerada sem álcool, foi estudada, né? O pessoal da Anvisa, principalmente, para ver como que o nosso corpo absorve isso, né? Então, é muito rápido. Tanto é que dá para beber cerveja sem álcool e dirigir, não vai passar no bafômetro, né? Só se estiver tomando ali na hora, né? Mas depois de alguns minutos ali, porque realmente a gente já sintetiza aquilo, né? Tem algum dentro da sem álcool também tem a zero álcool, né? Que está dentro da sem álcool, né? Mas daí é um processo que ou não tem nenhuma fermentação, ou eles garantem que não tem álcool ali através de destilação, através da retirada desse álcool de alguma maneira. E aí, para ser zero álcool, é 0,05, é tipo nada, né? Até ali tem um residual. Remédios alcoólicos aí que a gente toma. E qual que é a diferença do... Biotônico Fontoura, né? Nossa! Verdade. A inteira. Aquilo ali abriu a fome da galera e nunca mais fechou a fome da galera. A fome da galera vinha da ressaca, né? Verdade. E aí você me fala um pouquinho sobre qual que é o processo, a diferença de uma cerveja normal, né, para uma cerveja sem álcool. Então, a cerveja sem álcool tem algumas mudanças no processo, né? É também uma bebida fermentada, com cevada, com lúpulo, levedura, tal, então é categorizado como cerveja. E aí a gente tem duas diferenças. Tem cervejaria que faz um processo de retirada física mesmo do álcool, né? Então, faz uma fermentação convencional e depois tira o álcool, com equipamentos enormes, caríssimos, né? De destilação, ou de algum tipo de evaporação até, mas principalmente de filtração, com uma membrana mesmo que tira o álcool, né? Não tira só o álcool, tira vários aromas também, né? Tem vários voláteis, não dá para tirar só o álcool, né? Tudo que é volátil ali, que tem uma molécula parecida, vai junto. Por isso que grande parte dos aromas vai embora também. Geralmente esse é o tipo de processo que as grandes fazem, e daí gera essa cerveja zero álcool, que realmente não tem nada de álcool. E esse álcool remanescente vira esses bits da vida, né?
Eles fazem uma outra bebida ou vendem, enfim. E o nosso caso, esse outro estilo de cerveja sem álcool, que é o que a Lucy faz, é num processo de uma cervejaria, numa planta de cervejaria convencional também, mas mudando parte da mosturação, que é a parte que transforma o amido em açúcares fermentescíveis, né? A gente faz algumas mudanças nesse processo, muito diferente de uma cerveja convencional, apesar de ser no mesmo maquinário, tem várias diferenças. E aí tem diferença também até na fervura, mas principalmente na fermentação, né? Tomar um cuidado muito grande para não gerar, para fazer uma fermentação limpa, uma fermentação lenta, mas ter muito cuidado para não gerar álcool nesse momento, né? Então tem que estar sempre cuidando ali do quanto açúcar foi consumido, sempre com testes laboratoriais. A Lúcia faz muito teste laboratorial do produto pré-envasado, pós-envasado, vida de prateleira, porque é muito sério, né? A gente está se propondo a fazer uma cerveja sem álcool, isso tudo tem que ser muito bem documentado, muito bem estudado, enfim, não pode brincar com isso, não é uma coisa trivial, né? Então a gente toma muito cuidado nisso, assim. Bárbara, só uma coisa, uma dúvida que eu tenho, assim, tem alguma diferença de validade? Tipo assim, o produto vale menos ou, né, tem menor validade, alguma coisa assim? Por ser sem álcool? O produto, a cerveja sem álcool, ela é pasteurizada, o que está em lata, quase sempre, assim, para garantir que não vai ter uma refermentação ali. Porque como a gente fermenta menos a sem álcool, e por isso que não gera tanto álcool, a gente fermenta bem menos do que a convencional. Então fica bastante açúcar ali ainda, fermentescível, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então ela é mais pasteurizada do que uma convencional. Porque quanto mais a cerveja tem conservantes naturais, álcool, por exemplo, lúpulo, carga de CO2, são conservantes. Então, como a gente não tem o álcool, que é um dos conservantes, a gente tem que pasteurizar mais, porque senão o shelf life, a validade, vai ser bem menor. Legal. E outra coisa que a gente tem bastante dúvida, muita gente, principalmente a galera mais velha um pouco, na verdade, tiveram o primeiro acesso a cerveja sem álcool, aquelas cervejas lá final da década de 90, começo dos anos 2000, que realmente era uma cerveja que era difícil de tomar mesmo. Conta pra gente um pouco como é que você faz para ter, quando a gente fala de sabor, corpo, aroma, como é que a gente faz para poder colocar tudo isso na cerveja e quebrar esse mito que as pessoas têm, que a cerveja sem álcool não tem sabor. É tudo sem graça. Ai, era muito triste mesmo as primeiras cervejas sem álcool de 20 anos atrás, né? Era tristeza. Porque geralmente essas cervejas, principalmente essas antigas, eram feitas pelas grandes também, né? Eles não iam mudar o processo para fazer uma cerveja sem álcool de jeito nenhum. Vou comprar uma panela só para isso. Né? Eles pegam a cerveja de linha deles e tiram o álcool. E antes tirava com destilação, mas era uma destilação a quente. Então, ficava cozido. Não sei se vocês lembram de sentir esse aroma muito na cerveja, né? De cozido mesmo, de mel, enfim, muita oxidação. Então, isso vem mudando muito, até o tipo de destilação, a temperatura que se destila, para não ter mais esse problema, né? Mas a gente, ali na Lucy, a gente trabalha muito com ingredientes de procedência e cuidado no processo, né? O ingrediente que a gente utiliza, a levedura que a gente utiliza e a parte de controle de qualidade da cervejaria em si interfere muito. Todo cervejeiro fala, um sip bem feito muda totalmente a cerveja. Então, a cerveja não é só o insumo, né? Tem que limpar muito bem, sanitizar muito bem, ainda mais nesse tipo de cerveja, qualquer contaminação, enfim. Às vezes, né, leigos, assim, não sabe exatamente por que aquela cerveja não está tão gostosa, não sabe dizer sensorialmente o que é, mas é alguma contaminação e tudo mais, e que a gente sente na cerveja, né? Ela não fica redonda, não fica... Então, na Lúcia, a gente toma muito, né, presta muita atenção nisso, sempre. Na cervejaria, trabalha com parceiros que a gente confia também. Isso tudo faz diferença, né? Então, as nossas cervejas com fruta é fruta, né? A gente utiliza fruta orgânica sempre que dá. A casca de limão, a gente foi lá e catou a casca de limão. A gente sabe de onde vem, né? Isso a gente sente no produto, não tem como, né? E aí é interessante que uma coisa que me veio na cabeça aqui, antes de trabalhar com cerveja sem álcool, quando eu comecei, né, a conhecer, eu falava, gente, mas por que a cerveja sem álcool é o mesmo preço, ou às vezes mais cara
que a alcoólica, né? Já que não tem o álcool. Uhum. Aí depois a gente vai aprender a fazer e falar, olha, você está simplesmente mudando a natureza de um processo. O que a natureza já criou para se fazer, que é transformar o açúcar em álcool ali, quando tem, né, os micro-organismos, a gente simplesmente vai lá e fala, não faça isso. Então é bem diferente, e o controle é muito maior. Então tem uma outra forma, né? Não tão natural assim. A gente muda um pouco o que a natureza criou para ser feito ali. Não, E e infelizmente a gente não tem nenhum incentivo fiscal, né? Sim, sim. Pior, né? Essa é uma questão ainda. Não, e a importância de você também conseguir uma parceria, né? E conseguir já ter pessoas qualificadas para fazer esse tipo de produto como a Bárbara, porque eu vejo muitas pessoas que falam, deixa eu testar, não, deixa eu fazer. Gente, assim, é um custo, né? Que já é um custo de investimento de marca, de um monte de coisa. Mas que muitas pessoas falam, não, a gente só está testando. E muita gente joga produto fora nesse começo, assim, né? Uhum. E acontece de jogar fora, não é um problema jogar fora. Mas é bom já ter pessoas também no mercado qualificadas para fazer um produto sem álcool, né? Porque e eu acho que é isso, né? Vai evoluindo também, mas por ser um negócio muito novo ainda, né? E já ter pessoas fazendo, eu acho que isso é tipo genial, porque né? Porque senão a gente não estaria tão atualizado fazendo as coisas e fazendo produtos de qualidade, né? Não, e você falou de jogar produto fora, quando a gente fez o nosso último MVP ali, quando a Bárbara de fato entrou, eu tô olhando para cima que as latinhas, as primeiras estão aqui em cima de mim. Elas tinham até a tampinha dourada e tal. A gente consumiu tudo. A gente fez evento de pré-lançamento porque tava em condições para serem consumidas. A gente não vendeu, né, esse primeiro lote ali, mas a gente tava, tipo... Óbvio, melhorou quando foi fazer a primeira produção comercial e tal, mas já deu para deixar a família emocionada. Que legal, muito legal, Dani. E agora, Dani, a gente entrando um pouco sobre na parte de mercado e visão de futuro, né, da marca. Uhum. Primeiro eu queria que você situasse para a gente como é que vocês veem o mercado sem álcool hoje no Brasil. Uhum. E se a gente está atrasado, se a gente está acelerando, qual o caminho que você acha que a gente está indo? Olha, eu acho que a gente sim está atrasado. Eu fiz até essa viagem que me despertou esse interesse do sem álcool já mostra isso. Esse ano eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, lá também eu vi assim uma quantidade de bebidas, não só cerveja sem álcool, muito interessantes, coisas assim muito boas. Tinham coisas que não eram boas também, mas faz parte. Mas a gente vê muito as cervejarias focadas em sem álcool, explorando vários estilos que a gente ainda está começando a explorar aqui, né? Então eu acho que a gente está sim, mas a gente está caminhando. Acho que esse ano o mercado brasileiro de sem álcool enfiou o pé no acelerador forte, o que é ótimo, né? A gente é o terceiro maior consumidor e produtor de cerveja do mundo, então assim a gente tem um mercado enorme para explorar, mas eu acho que a gente precisa explorar mais opções, né? A gente gosta de vir com vários estilos novos, estilos diferentes, mas a gente também sempre tem esse cuidado. Será que o consumidor vai conhecer? Será que vai ser? Porque, assim, a gente tem muito propósito, muitas ideias que a gente conseguiria integrar, a gente gostaria de entregar, mas ainda tem que trazer resultado, porque senão não é um negócio. Então, a gente tem uma divisão ali de ideias. Eu e a Bárbara, às vezes, a gente faz reunião e fala, vamos vir com esse estilo, Bárbara, eu tomei isso aqui lá fora, é incrível. Daí a gente para e pensa, mas será que o consumidor conhece? Ou vai ser porque a gente já está vindo com uma novidade, né, que é o sem álcool, então a gente tem que, acho que deixar isso mais palatável e fazendo isso aos poucos. Por isso que a gente veio com estilos mais tradicionais, digamos assim, né, as duas Pilsens que a gente tem, a Hop Lager, a própria Catarina Sour já é um estilo que não é muita gente que conhece, mais o mercado cervejeiro acaba conhecendo. Enfim, mas eu acho que a gente está acelerando, Zuriel. Eu acho que a gente está indo num caminho legal e a gente tem muita oportunidade ainda aí para explorar. E é legal você falar isso, que é muito, você falou, passa muito pela educação do consumidor também, né? Exato, sim. Porque o consumidor, ele entrou, teve aquele primeiro impacto, teoricamente, com as marcas tradicionais, as gigantes, né, do mercado cervejeiro. E aí, logo depois, imagino, não sei se foi o que aconteceu com a Mari, foi o que aconteceu comigo,
você quer dar o próximo passo, você quer ver as outras opções. Então, você vai provando a IPA, você vai provando a Catarina. Então, realmente, assim, eu acho que realmente o trabalho de educação agora ele é bem grande, né, para que você possa vir com essas novidades, né? Sim, total. Eu fui uma pessoa que eu fui conhecer estilos de cerveja tomando no sem álcool. A própria Catarina Sour, a primeira que eu tomei foi sem álcool, foi o que a gente fez. Porque eu decidi ficar nesse período que eu estou em desenvolvimento, que eu estava, né, começando o desenvolvimento da Luz, sem consumir álcool. Aí eu fui fazer agora, recentemente, um curso de sommelier de cerveja, que foi quando eu encerrei esse período aí de 1 ano e meio sem consumir álcool, para conhecer outros estilos no alcoólico, para a gente conseguir trazer e agregar aqui, né, eu consegui agregar mais também nas discussões aqui com a Bárbara, para a gente oferecer para o pessoal. Mas é isso. Não, e o legal, eu acho que o mercado vai crescendo quanto mais pessoas estão envolvidas, né? A gente fala muito no Sobrescast que quanto mais a gente traz vozes para falar sobre isso, sobre vários universos, né? Sobre o sem álcool, ele precisa de mais gente, né? Ele precisa de uma cadeia maior, né? De outras marcas nascendo, de concorrentes, dos restaurantes se abrirem para colocar uma opção sem álcool, sem ser as grandes marcas, né? Então, assim, é um trabalho de formiga, é um trabalho difícil. Mas eu sempre brinco, né? Dá muito mais... assim, são chamados nossos, né? Tipo, hoje eu vejo, na verdade, como... Tipo, preciso colocar, precisa estar em restaurante, preciso provocar as pessoas que estão em restaurante, que eu trabalhei muitos anos. Gente, coloca uma opção, experimenta pelo menos, abre a cabeça, porque nesse trabalhinho de formiga, todo mundo junto, criando esse ambiente para as pessoas poderem ter esse poder de escolha, né? Eu falo, hoje em dia, num restaurante, mesmo em São Paulo, assim, é um absurdo hoje a gente não ter opção sem álcool, assim, né? Eu vejo, porque são referências, né? São Paulo é uma referência de gastronomia e tudo mais. Então, você chega lá e você quer brindar, o cara fala, deixa eu ver o que o barman consegue fazer para você. Ah, não, deixa eu ver se tem uma cerveja sem álcool aí perdida na cervejeira. Eu acho que mudou muito esse olhar já, eu vejo muito maior, muito mais em São Paulo, inclusive. Mas é um negócio que a gente precisa pulverizar, porque tem muitas... você tem vontade de consumir, mas você não tem. Quando você está no lugar de consumo, você não consegue consumir. Né? Ninguém vai levar, que nem leva garrafa de vinho e paga rolha. Ninguém vai levar uma lata de Lucy e falar, eu vou trazer minha bebida. Né? Então, assim, tem que ter opção também para as pessoas que não bebem, né, de alguma forma. Ou que querem ficar lá. Então, é uma provocação e é todo mundo junto no movimento. E aí, Dani, queria que você falasse assim, quando você criou a Lucy, você imaginou um público que consumiria os produtos da Lucy. Esse público que você atende hoje é aquele público que você pensava ou ele é um pouco diferente do início? Ele é um pouco diferente. Eu acho que inicialmente eu como vim do esporte, tive esses insights, né, por conta dessa questão dos benefícios da cerveja para o esporte. Eu queria muito direcionar para esse público. A gente acabou até mudando um pouco nosso direcionamento nesse meio do caminho, porque a gente falou, não é todo mundo que pratica esse nível de esporte para a gente só taguear aqui, mas estava muito vindo naquela leva daquelas pesquisas de fora, geração Z, então a gente achava que seria isso. E aí, só que nesse meio do caminho, que a gente já está aí vai fazer 11 meses já de Lucy no mercado, a gente começou a avaliar, fazer pesquisas, né, de pós-compra ali com o pessoal, e a gente viu que é um público majoritariamente mais velho, eu estou falando de 35, 40 anos para cima. 35 mais. Fica bem ali, assim, bem dividido entre homem, público masculino e feminino. A gente está muito concentrado aqui nos grandes centros, né? São Paulo, obviamente, porque a gente está em São Paulo, estado de São Paulo, e não necessariamente esse público vem por conta de esporte. Esse público está vindo mais por umas questões de bem-estar e saúde, assim. Tudo bem que dentro de bem-estar e saúde a gente acaba... O esporte é uma prática, mas como a gente coloca nessas perguntas que a gente faz, nessas pesquisas, né, o esporte separado, a gente vê que não é necessariamente isso. Então, é um público que ele não era o público que a gente imaginava inicialmente. Não é esse boom de geração Z que a gente ouve muita pesquisa falar que a geração mais nova não está bebendo. Talvez não esteja bebendo, mas também não está indo para cerveja. Porque quando eu penso em cerveja na minha vida, assim, foi algo que eu comecei a beber mais tarde. Não foi no começo, a gente bebia o que
cabia no bolso para poder, né, curtir a noite. Era bem isso. Eu sou do interior, a galera, né, bebia de uma forma. E aí você foi lapidando o seu beber ali conforme você foi tendo mais poder aquisitivo, mais conhecimento, né, sobre alimentação, sobre gastronomia, enfim. Então, eu acho que o nosso público ele é diferente, ele é um público mais velho. Assim. Maravilha. E agora a gente vai falar um pouco sobre novidades, novas receitas e novos caminhos que estão vindo por aí. Queria que você falasse. E falar um pouquinho do Exatamente. portfólio. Quais são os tipos que já tem disponíveis? Bom, vamos começar pelo portfólio, né? Hoje a gente tem 5 cervejas, né, no nosso portfólio. A gente tem a Hop Lager, que é a que eu comentei. Deixa eu puxar elas aqui, ó. Vai mostrando as latinhas. Pronto. A gente tem a Hop, né, que é a primeira que a gente começou a pensar, e ela é rica em vitamina A e D, que foi uma sacada que a gente teve, porque no meio do caminho do desenvolvimento da Lucy, a Corona chegou, né, com a questão da vitamina, daí a gente realmente queria sustentar, deixar mais forte esse argumento de que, de fato, esse argumento não, né, esse fato de que a cerveja sem álcool, ela te traz um benefício para a saúde, então a gente enriqueceu ela com essas vitaminas. Avaliando isso para um cenário de hoje, eu não acho que é o porquê as pessoas mais gostam dessa aqui é a mais queridinha de todos. Porque quando o pessoal toma essa, fala, eu não sinto falta do álcool aqui. Então essa é uma percepção bem legal. E aí, quando a Bárbara entrou na nossa vida, ela falou, gente, vamos fazer mais 2? E aí a gente fez a nossa Pilsen com café, né, que é uma cerveja super gostosa, o café no aroma, no sabor. Foi uma cerveja que ela é a minha preferida até hoje. Às vezes eu fico na dúvida se é ela ou a caipira, mas quando eu tomo ela ganha meu coração sempre. Eu amo café. Eu sou uma pessoa que ama café. E a nossa Catarina Sour com Cambuci Jabuticaba, que a gente teve um prêmio logo no lançamento da Lucy no concurso brasileiro de cerveja, a gente pegou uma prata com ela. Depois dessas que foram, a gente lançou com essas 3, né? E aí, na sequência, a gente fez uma outra Catarina Sour, né, que é a Maracuvaia, que a gente fez essa brincadeira do nome porque ela vai maracujá e uvaia. Essa daqui, a gente teve 2 prêmios legais com ela também, que foi o concurso, o Copa Sul-Americana de Cerveja, a gente pegou bronze, e no World Beer Awards a gente pegou ouro com ela na etapa Brasil, então uma cerveja bem legal, o pessoal tá adorando. E a Caipira, né, que é a que vocês estão tomando. Essa é minha preferida. Ela tá boa, né? Essa daqui a gente lançou ela em chopp, gente. A gente lançou ela em chopp na Natural Tech. Vocês chegaram a tomar ela na Natural Tech, né? Em chopp? Tomei. Então também foi uma loucura que a gente quis fazer ali, porque chopp sem álcool é um desafio, porque ele não passa pela pasteurização e é uma medida de segurança que a gente acaba perdendo, então tem que consumir rápido. Foi o que a gente conseguiu fazer ali na Natural Tech, dado o fluxo de pessoas. E agora a gente tem aqui, ó, em primeira mão aqui para vocês a nossa IPA alucinada. A gente rotulou ela ontem aqui em São Paulo. Essa aqui é a gente quis ir para uma IPA, né? Todo mundo pediu uma IPA pra gente. Era um negócio. Essa foi a conversa que a gente teve aqui eu tive com a Bárbara. Falei, Bárbara, e aí? Vamos fazer uma Red Ale? Vamos fazer o quê? Aí a gente estava com um grupo no WhatsApp do Outubro Lúcido que a gente fez, né? E a gente falou, vamos perguntar pro pessoal o que eles querem de estilo. Não deu outra? IPA. Tipo, 90%. Porque as IPAs do mercado, pelo menos eu também, eu nunca gostei da IPA com álcool, porque eu acho ela muito forte. Mas eu acho que a IPA, ela traz um quê de complexidade que ela você não percebe que não tem álcool, assim, é muito imperceptível, né? Então, acho que ele tem esse corpo e essa complexidade que dá a sensação de que o álcool tá ali de alguma forma, né? Então, ela traz mais corpo, né? E o legal dessa daqui, a gente chamou ela de IPA alucinada, por uma brincadeirinha aí, porque a gente usa um terpeno nela, que é um lemon haze. O terpeno são aqueles extratos de lúpulo que remetem ao aroma e sabor de cannabis. Né? Então, a gente quis trazer essa brincadeira, mas o mais legal dela é o Pacová, né? Bárbara, aí você fala aí do Pacová pro pessoal. A gente sempre tem uma loucura nas nossas cervejas, né? A gente não consegue ser normal, né? E aí,
a gente quis trazer esse elemento brasileiro, a gente sempre procura trazer frutas nativas, né? Não frutas de fora, enfim, frutas da Mata Atlântica e tudo. A gente quis trazer esse elemento Mata Atlântica também para uma IPA, que geralmente o lúpulo está sempre primeiro destaque e tudo mais, e a gente queria algo que contribuísse, que também fosse destaque junto com o lúpulo, com o terpeno. E aí a gente foi pesquisando especiarias e tudo mais. A gente queria também trazer uma especiaria diferente da Mata Atlântica, mas com uma segurança, né? A gente não ia pegar uma especiaria X que ninguém conhece, vai que faz mal, então um embasamento científico também por trás disso. E aí a gente buscou, né, o Jorge, que nos auxiliou, né, Dani? Ele é especialista em Mata Atlântica, há muitos anos estuda plantas nativas e alimentícias e especiarias, em especial esse tipo de pacová, que é muito louco, essa especiaria é incrível, assim, ela é colhida lá na região de Paraty, no sistema agroecológico, né, não interfere ali na mata, e tem um aroma absurdo, assim, de cardamomo, né, gengibre, é muito fresco. Que legal. Então, orna muito com o perfil da IPA, né, de frescor, de tropicalidade. Então, o resultado ficou bem legal. Ficou bem legal. A Bárbara não tomou ela finalizada ainda, vou mandar para ela amanhã as latinhas. O Jorge Forager, que ajudou a gente aqui na escolha do Pacová, enfim, mandou para a gente para cá. Foi uma parceria bem bacana, porque ele, de fato, conhece muito da Mata Atlântica. E essa questão do condimentado, normalmente, quando você vai tomar nas cervejas alcoólicas, é algo que vem como da fermentação. Né? Ou as pessoas colocam, né, os cervejeiros colocam na cerveja, mas às vezes a fermentação traz isso. E aí ficou legal porque a gente meio que trouxe um elemento que a gente ainda não tinha nas outras, e ela ficou super encorpada, ficou assim, tá maravilhosa essa cerveja e aqui. E essa picância também traz a sensação um pouco alcoólica, né? Não a sensação de... Sim. Mas a sensação e na ela boca tem essa picância, ela tem muita essa picância. Tá bem legal. Eu tenho um monte de planta aqui em casa, né? E o pacová é uma planta, tipo, são aquelas folhas grandes mesmo? É um pacová como o pacová que a gente tem em casa? Como é que funciona? Não, é outro pacová. Não é o pacová do vaso de casa. É um pacová que tem umas sementinhas vermelhinhas. Esse aí é o... Tem algumas pessoas que já me trouxeram isso. Que tem um pacová que é residencial e tem o selvagem. Nossa, é o selvagem. Nossa, é o selvagem, porque a gente é bem doidinho. Legal. E aí, Dani, a gente falou de toda essa linha, né, de rótulos. Queria que você só falasse aqui como é que as pessoas encontram para poder comprar. Hoje... desculpa, pode continuar. Também fala um pouco também sobre as redes sociais, né, também, da Lucy, e alguns pontos aqui em São Paulo também que as pessoas conseguem comprar. A gente vende no nosso site, né, que é bebalucy.com.br, entrega no Brasil inteiro. E a gente tem ponto de venda majoritariamente em São Paulo. Acho que os principais bares de cerveja artesanal a gente já está presente, o EAP, Império IPA, que fica na Vila Mariana, o VKS, a Red Beer for You, Asterix da Paulista. A gente também tem alguns pontos de venda em BH, que é Mamãe Bebidas, tem um café no Rio de Janeiro, tem 2 bares também em Curitiba. Pontos de venda a gente está ainda majoritariamente em São Paulo, Campinas também tem no interior, mas a nossa venda pelo site entrega rápido aí para o Brasil inteiro. Legal. E aí, Dani, a gente encaminhando aqui mais para o final do podcast, eu queria que você me respondesse 2 perguntas. A primeira é: qual é o grande sonho da Lucy? E o que você visualiza para a marca nos próximos 5 anos? Eu acho que o grande sonho é a gente realmente conseguir fazer essa transformação cultural, né? Provar que democratizar, como a Bárbara falou, acho que cerveja sem álcool ela tem sabor de verdade, ela não é qualquer outra coisa. Ela é melhor que uma limonada, que a gente já ouviu isso também. Então, que cerveja sem álcool é algo que veio para ficar, não é uma tendência passageira. Exato, a gente realmente quer se consolidar aí como uma das referências no Brasil de produção de sem álcool, que eu acho que conversa com a segunda resposta aí, da gente nos próximos 5 anos ter um portfólio fixo, consolidado, que a gente consiga estar com ele ali sempre,
e vir com essa questão da sazonalidade para a gente trazer essa consciência para as pessoas, de, pô, esse período do ano é essa fruta, a gente conseguir trazer mais essa parte de, poxa, trazer talvez um produtor para vir falar junto com a gente aqui na marca, porque essa questão do propósito ali né, de enaltecer quem está produzindo, a nossa brasilidade, ela é muito forte, e a gente tem também o desejo audacioso aí de ter a nossa própria cervejaria com uma planta focada em produção de sem álcool, e talvez explorar outras bebidas que não sejam só cerveja, mas outros fermentados. Aí a Bárbara é cheia de ideias. Então eu acho que essa visão que a gente tem. E é isso. Muito legal. Maravilha. Eu tenho uma perguntinha final para os dois, mas antes de eu fazer a pergunta também, aproveitar para quem está aqui nos escutando até agora, para não deixar de curtir aqui o episódio, comentar. Se você tiver qualquer dúvida, quer fazer um elogio ou quer contar a sua história aqui para a gente, deixe seu comentário. Eu e a Mari, a gente adora receber comentários. Sempre que possível, a gente está lá respondendo. Se for coisas técnicas, pode deixar que a gente vai em busca dos universitários aqui. A gente vai lá mandar uma mensagem para a Bárbara, para o Dani, para poder responder. Ativar o sininho aqui do YouTube, porque sempre que a gente lançar um novo episódio, vocês vão receber, tá? Então, isso é importante para a gente, porque isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e que nosso projeto aqui, ele cresça e que a gente consiga impactar cada vez mais a vida de quem está repensando aí o consumo de álcool. Agora a gente vai para a pergunta final, é para os dois. Queria que cada um respondesse a mesma pergunta. Se vocês pudessem brindar o futuro com uma frase, o que diriam para quem está ouvindo agora e quer uma vida com mais lucidez, consciência e leveza? Pode começar aí, Bárbara. Pensando aqui numa coisa, uma vez que eu ouvi de uma entrevista do Gilberto Gil, que eu amei, que é tipo a frase: vá de mansinho com a vida. Tipo, vá mais com calma, né? Se respeite mais. E acho que vá de mansinho com a vida, que não é tão formal, né? Mas é maravilhoso, mas é isso mesmo. A gente está tão acelerada, né, Bárbara? É bom lembrar, né? É bom lembrar que a gente precisa ir de mansinho mesmo. Sim, total. Acho que do meu lado eu falaria para brindar os desafios que a vida coloca, né? Que às vezes algo que a primeiro momento está saindo pode ser uma oportunidade muito grande de algo começar, né? E a Lúcia é basicamente um desafio, uma pequena... eu ouvi dizer que de uma pessoa recentemente falando, acho que a Lúcia é mais loucura do que lucidez o que você está fazendo. E é isso, a vida é para a gente se desafiar, ela é muito curta, né? Quando a gente vê, passou, então é para se desafie, ficar um mês sem álcool, uma semana, quem sabe, se conheça, né? Eu acho que é brindar pelos desafios aí. É isso aí. Maravilha. A única coisa ruim do episódio é que ele acaba, né? Porque esse bate-papo aqui, a gente ficaria umas 4 horas aqui batendo papo. E foi super rápido. Eu falei, gente, tem 4 pessoas, eu fiquei bem quietinha, porque normalmente eu falo mais que qualquer coisa. Então, foi ótimo. Muito legal. Por parte nossa aqui, a gente gostaria de agradecer mesmo vocês terem aceito o convite aqui de bater esse papo aqui com a gente, falar um pouco sobre a marca, sobre o propósito da marca, um pouco sobre o processo da cerveja sem álcool. Então, assim, em meu nome aqui, em nome da Mari, a gente agradece bastante vocês terem aceito o convite e espero que esse seja apenas um primeiro episódio e que a gente venha aqui mais várias vezes falar sobre a Lucy, falar sobre o mercado, tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Muito legal. Muito obrigado, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Zuriel. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, os dois, no Sobre Curioso, Movimento Zero. Acho que isso, enfim, vocês estão também ajudando a mudar essa cultura toda e democratizar alguns novos ideais. Informações sóbrias e conteúdo de qualidade, que é o que a gente precisa para transformar o público no geral, né? Com certeza. Muito obrigado. Gente, brigadão, viu? Obrigado mesmo de coração. Eu fico feliz da gente poder ser essa voz, né? Da gente poder
criar essa teia de alguma forma. A gente coloca a gente também super disponível aí, se a gente puder ajudar de alguma forma também vocês. Vamos junto. Valeu, gente. Brigadão. Dessa forma, a gente acaba mais um episódio aqui do Sobre os Cash. Não se esqueçam, quinta-feira que vem a gente chega com um episódio novo, com histórias novas, e esperamos vocês por aqui. Um abraço e até a próxima.